aqui, como a gente já falou anteriormente, né? Evolução é a transformação. Só para dar uma relembrada, né, da aula passada. O telefone ali de casa está tocando. Então, quando a gente fala em evolução, é um processo que promove a diversificação, ou transformação. Né? Eu gosto dessa palavra, transformação. Porque os seres vivos eles vão se transformando ao longo do tempo. Não só os seres vivos, não. Tá? A gente vê aí rochas, a gente vê paisagens que também são transformadas ao longo do tempo. Ao longo do tempo ou por fenômeno da natureza. Né? Rochas próximos ao mar, rochas por causa do vento, elas são transformadas também. Então, o meio ambiente tem uma importância muito grande, tanto na transformação dos seres vivos, né, do fator do meio biótico, que são seres vivos, quanto do meio abiótico, que são os seres que não são vivos, né, que são as rochas, alguns seres que a gente utiliza na nossa cadeia alimentar, que é o vento que é a salinidade, a pressão. Então, tudo isso faz com que o meio ambiente seja muito importante para essa diversificação, para essa transformação e para essa adaptação do ser vivo ao meio ambiente. Tá? Aqui tem uma coisa bonitinha aqui, ó, que até o Pokémon evoluiu. Né? O Pokémon foi evoluindo até virar esse Pokémon grandão aqui. Né? E é exatamente isso que acontece com a gente. Tá? A gente evolui. Não sei se vocês viram aí, estava passando uns filmes. Um filme, né? Passou essa semana, eu já tinha visto. Mas sobre o macaco, né? César. Era um macaco, mas de acordo com... vivia no laboratório, de acordo com algumas transformações que fizeram nele, o macaco até falava. E tinha raciocínio e pensava igual o ser humano. Né? Então, é lógico que para acontecer uma coisa daquela, se acontecer, né? Se realmente acontecer, demora muito tempo para acontecer. Tá? Isso ali é ficção. É muito difícil acontecer. Não vou falar que não vai acontecer nunca, porque nunca é muito tempo. Né? Mas que é muito difícil acontecer do jeito que eles passaram ali no filme, é muito difícil, quase impossível. Né? Aí a gente viu ali também o fixismo e o criacionismo. Fixismo está relacionado ao criacionismo por quê? Porque as espécies são fixas e imutáveis. O que nasce baleia, morre baleia. O que nasce pássaro, vai morrer pássaro. O que nasce peixe, vai morrer peixe. Tá? Então, o que eles diziam? Aí, o que eles dizem no fixismo e no criacionismo? Que as espécies elas independem uma das outras. Cada uma tem a sua origem, né? Cada uma tem a sua origem. Elas não partiram de um ancestral comum. Cada um tem o seu ancestral. O peixe tem o seu ancestral, a baleia tem seu ancestral, não um comum para todos os animais. Por quê? Porque eles são fixos, né? Eles são imutáveis. Se o peixe nasceu daquela forma, ele vai morrer daquela forma. Se o pássaro nasceu daquela forma, ele vai morrer daquela forma. Tá? A não ser que, né, que eu falei aí, o meio ambiente modifique algumas coisas, mas são modificações bem sucintas, bem pequenas, tá? Mas que pode acontecer. Igual quando os gêmeos, né? Gêmeos idênticos, que tem que ter o mesmo código genético, iguaizinhos. Mas aí você olha assim, às vezes, para eles, vocês veem que tem uma semelhança, sim, muito forte, mas tem algumas diferenças. Por que isso? Porque, às vezes, o meio ambiente faz com que eles se transformem. O meio ambiente, para a gente, é super válido, né? É uma escova progressiva para alisar o cabelo, é um bronzeamento artificial, né? Para a gente ficar mais morena, é a gente ir para a praia para ficar mais morena, é uma comer mais do que a outra e uma engorda mais do que a outra. Isso tudo são fatores ambientais
que faz com que a gente se modifique, mas são modificações bem pequenas, sucintas, em relação a essa mutação de Darwin e de Lamarck, que a gente vai ver já já, aqui, vai ver já, né? E o argumento contrário ali são os fósseis. Por que contrário? Porque os fósseis eles dão a entender que as espécies foram se modificando, né? A gente encontra um fóssil de um animal de 2 milhões de anos, né? Ou nem tão longe assim. Aí, como é que aquele fóssil foi parar ali? Aquele fóssil de origem a que animal? Que animal que é parecido evolutivamente, né? Qual é na anatomia comparada, né? Qual é a origem desse animal? Esse animal se originou e deu origem a que animal? Se originou de que animal e deu origem a que animal? Qual animal que tem ele como ancestral comum? Qual animal que partiu dele, foi se diferenciando e tem ele como ancestral comum a outros tipos de animais? Então, isso, né, tem muitas religiões também que não dão tanta importância aos fósseis, justamente por causa disso, porque eles acreditam que os seres vivos eles são fixos. A teoria do fixismo, eles são imutáveis, eles não se modificam. Então, aquele fóssil ali que estava ali, ele morreu e não deu origem a outro. Ele não se diferenciou, ele não se transformou em outra espécie no decorrer do tempo. Tá? Ele estava ali e morreu ali daquela mesma forma. E aqui é o catastrofismo de Cuvier, que era um homem, né, que falou que os fósseis veio, né, daquela época da Arca de Noé. Né, que o Noé colocou os animais todos dentro da arca e muitos animais morreram, né, morreram e foram fossilizados por causa desse grande dilúvio aí. Então, muitos fósseis de hoje, eles são provenientes daquela época, de Noé, né? E que foram fossilizados, né? Através do dilúvio, né? Desse dilúvio que Noé recebeu uma ordem, né? Para poder construir uma arca e colocar os animais, os seres vivos lá dentro, para depois eles se reproduzirem, né? Casal de animais para depois eles se reproduzirem. E os que ficaram, infelizmente, morreram e foram fossilizados. Tá? Então, nessa hipótese aí, fala a respeito disso. Aqui é o famoso Lamarck. Tá? Aqui é o Lamarck. O que ele fala, o Lamarck? Que as mudanças do meio ambiente, né, criam a necessidade de adaptação. Então, se o meio ambiente se modificar, os animais que ali vivem, eles também se modificam. Tá? O meio ambiente dá esse suporte em relação à modificação dos animais. Se o animal, né, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, vamos supor, o clima muda do Rio de Janeiro e o que era calor passa a ficar muito frio, muito frio. Os animais de calor, que suportam calor aqui, né, os répteis, eles vão ter que se modificar para poder continuar vivendo aqui. Se eles não se modificarem, eles vão morrer, porque eles não se adaptam ao frio. Igual o filmezinho do Nemo. Quem já viu aí sabe. O filmezinho do Nemo, a gente vê várias partes do oceano, né? A superfície, né? 200 metros abaixo da superfície e mais de 2.000 metros abaixo da superfície. É lógico que aquilo ali é um desenho, né? É engraçado, para a gente rir. Mas tem coisas ali que não são verdade. Por quê? O pai do Nemo, que eu esqueci o nome dele, o pai do Nemo com a Dory, né? Eles viajam até lá embaixo, a 2.000 metros de profundidade, para buscar a tal da máscara, para ter uma pista
de onde o filho dele está. E eles vão até lá embaixo. Eles não têm essa capacidade. Peixes de superfície não conseguem chegar a mais de 2.000 metros de profundidade. Não conseguem nem chegar a 200 metros de profundidade, porque a pressão que eles sofrem é muito grande. Igual a gente não consegue chegar muito fundo, né? Porque a pressão do mar é muito grande, começa a estourar ouvido, olho, estourar tudo que a gente tem, tá? Por causa da pressão. Alguns nadadores se preparam muito, né? E conseguem fazer isso, mas são pouquíssimos, tá? Eles conseguem fazer isso porque eles vão se preparando ao longo de anos e anos e anos e anos e conseguem fazer isso. Mas pessoas normais, animais normais que vivem na superfície, igual a gente, não têm a capacidade de ir até lá embaixo. E o Nemo não, o pai do Nemo, o peixe palhaço lá, conseguiu ir lá. E lá embaixo encontrou aqueles peixes que a gente chama de peixes das zonas abissais, que são aqueles peixes que têm aquele fenômeno de luminosidade, que tem aquela garrinha assim, que tem a luzinha na ponta para atrair os peixinhos menores que lá vivem, né? Ali os peixes eles não enxergam, porque a zona é afótica, ela não tem luz, né? Nem os peixes de cima conseguem chegar lá embaixo por causa da pressão, por causa da falta de oxigênio, nem os peixes de baixo conseguem ir para cima, apesar de indo para cima ele ter muito mais recursos do meio ambiente. Mas ele já foi modificado, já foi transformado para viver naquele ambiente ali. Então ele não consegue subir. Se ele subir, ele morre. E os peixes de cima, se descer, também morrem. Tá? Então cada um tem o seu espaço. Para que ele ocupe o espaço de outro, ele tem que sofrer uma modificação. Essa modificação não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. É no decorrer de anos e anos e anos e anos e anos. Tá? Que a gente sofre essa modificação no decorrer de muito tempo. Então, Lamarck aqui, que a teoria dele foi lamarquismo, ele acreditava que a espécie se modificava para sobreviver. Né? Então, as mudanças ambientais geravam modificações direcionadas. Por que as modificações direcionadas? Modificações para aquele determinado fator que o ser vivo necessita. Tá? No caso do calor, né, do frio e ser calor, ele de repente ia produzir mais uma camada de gordura, né, para poder se ficar melhor no frio, né? Então são modificações direcionadas para aquele atributo lá que o meio ambiente está selecionando. E essas modificações adaptam o indivíduo à situação, ao meio que ele se encontra agora, tá? Então, as modificações, as mudanças ambientais fazem com que os seres vivos criem modificações direcionadas para aquela determinada mudança, tá? Com isso, faz com que eles se adaptem àquele meio ambiente ali que se tornou ali agora, tá? Para isso, ele deu um nome, tá? Que é Lei do Uso e Desuso. Um órgão, quando ele é muito utilizado, tende a se desenvolver, enquanto um outro órgão pouco utilizado tende a se atrofiar. Tá? E essa característicazinha, essa lei, ela vem trazendo a lei da herança dos caracteres adquiridos, né? Que diz que uma característica que o indivíduo adquire durante a vida pode ser transmitida aos seus descendentes. Então, o que acontece? Ele se modificou, tá? Aqui, por causa do meio ambiente, se modificou, né? Ele começou a utilizar muito determinado órgão e esse órgão se desenvolveu. Isso passou para o corpo do indivíduo, tá? Criou uma característica genética e isso foi passando para os indivíduos, né? Para as gerações seguintes. Por isso que a lei do uso e desuso está rentinho ali, ó, com a lei dos caracteres adquiridos. Por quê? Eu vou adquirir uma característica e automaticamente eu tenho que passar para os meus descendentes.
Porque senão os meus descendentes, quando nascerem, eles vão ter o mesmo problema que eu. Né? Vou ter que ter um tempo, ou eu vou morrer, né? Ou eu morro, porque eu não consigo me desenvolver, não consigo me adaptar àquilo dali, né? Ou eu vou ter que me adaptar, só que essa adaptação demora um certo tempo. Tá? Então, na lei do uso e desuso, esses indivíduos que se modificaram, eles já foram passando as características através da genética para os seus filhos, né? Seus filhos. Os filhos já nasciam com essa característica modificada, tá? É o caso, aqui ó, o meio provoca mudança nos indivíduos de acordo com suas necessidades. Isso a gente já falou antes, visando sua adaptação. Então, no caso aqui, ó, o meio, né, teve alguma modificação, o meio ambiente, os indivíduos que viviam ali, por causa disso, tiveram que se modificar também, tá? E essa modificação criou um código genético que foi passando de geração para geração. É o que a gente vê nas girafas, tá? E para o Lamarck, acho que isso aí tem mais no final, eu vou falar logo agora. Para o Lamarck, só existia girafa de pescoço curto. Tá? Não existiam essas girafas de pescoço comprido, só existia de pescoço curto. Mas aí o que aconteceu? A vegetação rasteira que essa girafa se alimentava, ela foi acabando, tá? Devido a alguma alteração do meio ambiente, essa vegetação ali foi acabando. O que aconteceu com essas girafas? Que elas tiveram que esticar o pescoço para pegar a vegetação lá no alto. Com isso, o pescoço dela ia esticando também. E agora virou a girafa de pescoço comprido. Né? Para o Lamarck, isso que aconteceu. Nas cobras também a mesma coisa. Para ele, as cobras tinham patinhas. Só que de tantas cobras se arrastarem, né, aquela patinha se perdeu, tá? Sumiu as patinhas da cobra. De tanto ela se arrastar. Por quê? Por causa do meio ambiente. Né? Ela passava por locais que às vezes a perna até, a patinha, né? A perna não, a pata, dificultava a locomoção delas. Então, era mais fácil para ela, mais rápido, elas perderem a pata para poder se movimentar. Tá? Então, ali, para o Lamarck, a explicação, porque tem essa mesma explicação para Lamarck e para Darwin, eles usaram o exemplo da girafa. Lamarck acreditava que só existia girafa de pescoço curto. O meio ambiente se modificou, gerando girafa de pescoço comprido. Né? Por quê? Porque as girafas precisavam alongar o pescoço. Né? E com isso, o alongamento do pescoço fez com que o pescoço ficasse comprido e aquilo dali foi passado para o código genético da girafa e através de geração por geração. Existe uma tribo na Ásia, se eu não me engano, que é chamada de mulheres girafas. Tá? As mulheres colocam mais argolas no pescoço. Quanto mais argola coloca, mais linda elas são. Mais maridos elas conseguem para casar. Tá? Aquilo dali é cultura, tá, gente? É cultural. Aquilo dali é sinônimo de beleza. Então, quanto maior o pescoço delas, tá? Mais bonita elas ficam e mais os homens, no caso, se interessam por elas. Elas podem até escolher um ótimo marido, um ótimo partido, porque ela é a mais bonita e tem como escolher. Tá? Só que nessas mulheres, olhando pela teoria de Lamarck, né, as mães, as mulheres mais velhas, todas elas têm o pescoço comprido. Todas. Tá? Tem umas até que não podem nem mais tirar a argola, de tão comprido que foi, que foi afinando esse osso do pescoço,
né, que se elas tirarem a argola, elas caem para o pescoço. O pescoço dela não se fixa assim, ereto. Elas caem, o pescoço dela tomba. Então, elas têm que a vida toda usar aquelas argolas. E elas vão colocando desde criança, argola por argola. Criança, elas, tipo assim, botam 3 argolas e o pescoço vai aumentando, elas vão colocando mais argola, e vai aumentando, vai colocando mais argola, até ficar bem pescoçuda, igual girafa mesmo. Por isso que a tribo chama de mulheres girafas. Só que as crianças que nascem, elas ainda não nasceram com essa característica. Tá? Pro Lamarck ali, as características são passadas, né, através dos caracteres adquiridos, das características genéticas, depois de um tempo, incorporam no DNA, foi o caso da girafa, e foi passando para os seus descendentes. Essas mulheres girafas ainda não aconteceu isso. Tá? Se vai acontecer, a gente não sabe nem se vai estar vivo para isso. Por quê? Para acontecer isso, requer muito, centenas, milhares de anos para que aconteça isso. Né? Não sei se a gente vai estar vivo ainda, né? Ou se realmente vai acontecer da forma que Lamarck falou. Lembrando que tudo isso daí é uma teoria. Tá? Teoria quer dizer que a gente não sabe ao certo, 100% de certeza, que isso realmente foi dessa forma. Eles estudaram, os filósofos, os pesquisadores estudaram, tá? E chegaram a essa conclusão. Mas essa conclusão não quer dizer que é 100% de certeza. Né? Porque aí esbarra sempre com a parte do criacionismo, né? Onde o poder divino criou tudo do jeito que é. Ninguém sofreu modificação. Deus fez todos os animais, todos os vegetais do jeito que são, daquele tempo atrás até hoje. São das mesmas coisas. Tá? Aí, só que na vida a gente vê, né, a gente consegue ver que teve transformações. Né? E agora os cientistas procuram saber o porquê dessa transformação. Só que, infelizmente ou infelizmente, não sei, tem certas coisas que são tão perfeitas que é muito difícil você afirmar realmente como é que foi. Primeiro, aconteceu milhares de anos atrás, né? Ninguém estava vivo, né? E as coisas são tão perfeitas, as modificações são tão perfeitas que parece que é coisa mesmo de Deus, né? Coisa mesmo de Deus. Então, é difícil você achar uma resposta. Então, eles vão utilizando as teorias. Eles vão fazendo pesquisas daqui, pesquisas dali, vão fazendo um monte de argumentos, vão falando com outras pessoas e vão criando uma teoria. Tá? Então, isso tudo que a gente está falando aqui é teoria. Até em relação ao criacionismo, também é teoria. Tá? Por quê? Porque ninguém sabe se realmente isso existe. A gente sabe, a gente imagina que existe porque a gente tem fé, porque a gente foi doutrinado desde cedo a acreditar naquilo, tá? Nossos pais, nossas mães, tem a missa, tem o culto, tem um monte de culto, né? Tem um monte de coisa aí, então a gente já nasce já com aquilo embutido no nosso pensamento, né? Ninguém morreu e voltou para dizer que eu falei sim com Deus, Deus existe, tá? Então isso também é uma teoria. Só que é uma teoria muito forte porque a gente tem fé e a fé faz com que a gente acredite nisso daí, tá? Mas aqui, a teoria é tudo que a gente não consegue explicar 100% de certeza, né? A gente explica através de relatos, da Bíblia, né, que está escrito, né, de pesquisas, dos fósseis que a gente já viu semana passada, a gente vai explicando dessa forma. Então, aqui, ó, Darwinismo. O darwinismo, ele acreditava na seleção natural, tá? Onde também o meio ambiente seleciona os mais aptos, tá? Não são mais fortes, são os mais aptos, tá? Aptos, desculpa. Então, o que vai acontecer? Para o darwinismo, para o Darwin, sempre existiu 2 ou mais espécies daquele mesmo ser vivo.
né? No caso da girafa, existia duas espécies de girafas. As girafas de pescoço comprido e as girafas de pescoço curto. Tá? As duas espécies. Só que o que aconteceu? O fim foi o mesmo, né? Tanto para Lamarck quanto para Darwin. O meio ambiente selecionou que naquele ambiente ali não ia ter mais as frutas rasteiras, as frutas embaixo, né, de baixo, que as girafas pequenas de pescoço curto conseguiam ali se alimentar. Então, o que aconteceu? Se acabou a vegetação ali rasteira, baixa, essas girafas de pescoço curto morriam. Não tinha como se alimentar. Se fosse pelo Lamarck, essas girafas não morriam. Elas esticavam o pescoço, até que conseguiam pegar a vegetação no alto. Tá? Mas para Darwin, não. Tá? Para Darwin existiam duas populações de girafa, beleza, né? E uma morreu e outra sobreviveu. A de pescoço curto, que não conseguia se alimentar, morreu, e a de pescoço comprido, que conseguia pegar o alimento lá no alto, ela sobreviveu. Tá? Aí a gente tem ali, ó, princípios da seleção natural. Variabilidade entre indivíduos da população. Né? Por quê? Porque a de pescoço curto morreu e a que ficou foi a de pescoço comprido. Então tinha uma variabilidade, uma variação de indivíduos. Só que só quem sobreviveu, né, foi o mais apto. Por isso aqui, ó, luta pela sobrevivência. Mais apto, né? Não o mais forte. Não quer dizer que a girafa de pescoço comprido é o mais forte, né? Mas é a mais apta, igual a barata. Existe barata desde a época dos dinossauros. Dizem que as baratas foram os únicos animais que conseguiram sobreviver à extinção dos dinossauros. Então, ela é a mais forte? Não, porque existia um dinossauro muito mais forte do que elas, né? Mas elas eram as mais aptas. Então, aí, até hoje, né? Graças ao Senhor, porque cada animalzinho tem um espaço, né? Tem sua importância. Mas não gosto muito de barata, não. Mas ela tem a sua importância aí no meio ambiente, né? É isso. Sobrevivência dos indivíduos com características vantajosas no ambiente, que ao se reproduzirem, transmitem suas características aos seus descendentes, que é a mesma coisa, tá? Aqui no caso, como só ficou as girafas de pescoço comprido, aquelas girafas se reproduziam entre si e geravam descendentes da mesma forma que elas, tá? De pescoço comprido. Aí a população toda daquela área dali só ficou com girafa de pescoço comprido. A girafa de pescoço curto morreu, tadinha, né? Porque não foi capaz de se alimentar dos vegetais que estavam mais acima do pescoço dela. Então, elas acabaram morrendo, tá? Ó, eu vou interromper aqui para a gente poder gravar, tá? E a gente já volta na próxima, tá? Falando mais ainda a respeito de adaptação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Por enquanto, está tudo certo. Tudo certo, professor. Graças a Deus, né? Essa matéria é fácil. Mas, ó a Bruna lindona aí. Vou encerrar, tá? Obrigada. E a gente volta.